eu coloquei uso da vírgula para provas porque eu fiz o levantamento das regras de vírgula, né, que mais caem nas provas, tudo bem? Então é isso que eu vou apresentar para você. Se você não aprendeu esse conteúdo, você vai aprender hoje. Se você já estudou o conteúdo da vírgula, você vai revisar esse conteúdo hoje. E se tratando de vírgula, e se tratando de crase, concordância, gramática, você não usa só para fazer prova. Você usa para mandar um e-mail no seu ambiente de trabalho, você usa para escrever uma redação corretamente, porque se você erra a vírgula, a crase, a concordância, haverá ali um desconto na sua nota da redação, certo ou errado? Então, quando nós falamos de gramática, a gramática você não usa só para fazer uma prova objetiva, você usa para a vida, você usa para escrever melhor, para fazer redações nota máxima. Visto isso daqui, bora começar a falar aqui, porque a gente não tem tempo a perder, e eu vou te falar o que a gente vai aprender nessa aula de hoje, o que nós vamos revisar nessa aula de hoje. Se você não aprendeu, vai aprender, se você já estudou, vai revisar. Nós vamos aprender qual que é a verdadeira função da vírgula. Vou falar um negócio aqui que me bate no coração, eu já tenho vontade de partir para agressão quase, porque o aluno vira para mim e fala assim, não, professor, eu sei usar a vírgula, porque a vírgula, o negócio é o seguinte, vírgula é respiração. Eu respirei, eu sei aonde eu coloco a vírgula. Você não me irrite, pelo amor de Deus. Você não me fale isso nunca mais. Você não repita essa asneira por aí, que vai que alguém escuta. Tudo bem? Vírgula não tem nada a ver com respiração. Vamos lá, o que a gente vai aprender? Entender qual que é a função verdadeira da vírgula, aprender as regras mais cobradas na prova. Quais são as regras de uso da vírgula que mais caem nas provas? O meu objetivo é te ensinar isso, é que vocês tenham um direcionamento nos seus estudos. E, claro, uma atividade final, um exercício ali pra gente praticar. Combinado? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa. Vírgula faz parte daquele nosso combo de sinais de pontuação, né? A vírgula ela é um sinal de pontuação. Então, eu tenho ponto e vírgula, eu tenho a vírgula, eu tenho exclamação, eu tenho interrogação, eu tenho ponto final, eu tenho diversos sinais de pontuação em língua portuguesa. Mas por que existem os sinais de pontuação? Gente, pontuação tem a ver com a escrita. Nós tivemos até certo ponto, né? Não todo mundo, mas temos ali a questão da evolução humana. Os humanos, não todo mundo é ótimo, né, ótimo? Mas tem que falar a realidade, né, gente? A gente deu umas coisas que não evoluiu isso daí, ó. Aí a gente fala o seguinte, até aqui a evolução humana, as pessoas antes se comunicavam por sinais, né? Começaram a fazer ali desenhos nas pedras, né? Não vou começar a dar nomes técnicos, mas é só para ilustrar. Então começamos a ter ali as marcações de território, né? A história começou a ser narrada por meio da escrita, por meio de desenhos, e aí foi se desenvolvendo a linguagem, certo? Só que aí vocês vão concordar num negócio comigo. O ser humano começou a registrar o seu pensamento a partir do momento que ele criou a escrita, certo? E como que eu entendo a intenção de quem escreve? Porque você dá chilique quando o mozão e quando a mozoa manda uma mensagem para você no aplicativo de WhatsApp e a pessoa não coloca, às vezes, uma pontuação e você entende que a pessoa está sendo seca, está sendo grosseira. Aí você fala, nossa, está sendo seca, está sendo grosseira comigo, por quê? Pô, o que que eu fiz? Aí já bate a culpa, né? Às vezes você nem tem culpa no cartão, já se entrega ali. Fala, o que que eu fiz? Que você tá assim? E às vezes só faltou o quê? Uma pontuação. Porque a pontuação, os sinais de pontuação, nos ajudam no momento da escrita a entender o que a pessoa realmente quis dizer. Sabe aquela coisa que uma vírgula muda tudo? Por exemplo, se eu viro para você e falo assim, não vou. Não vou. Desta maneira, significa o quê? Que eu não irei, certo? Que eu não irei. E agora se eu coloco isso aqui, ó. Não, vou. Agora eu vou. Aqui no Brasil nós usamos as coisas, né? A gente usa a negativa para afirmar um negócio bonito ali. Mas a vírgula é que deixa clara essa intenção. Então, para isso que servem os sinais de pontuação.
primeiro ponto, né? Vocês sabem que eu gosto de explicar tudo detalhadamente. Ficou claro para você por que existe o sinal de pontuação? É para que nós, na hora... Porque quando a gente se expressa verbalmente, quando eu estou falando, por exemplo, quando eu estou falando, verbalmente não, que existem várias formas de linguagem verbal, mas quando eu estou falando oralmente, você consegue entender a minha ideia. Mesmo que eu coloque uma ironia ou qualquer coisa do gênero, mesmo que eu use ali algum sistema da linguagem para gerar um significado para você, tudo bem? Mas na escrita, eu uso sinal de pontuação. Beleza? Ficou claro? Você já tinha pensado desse ponto por esse lado? Assim, para que servem os sinais de pontuação? Espero que tenha ficado claro para você, beleza? E aí a gente entra na nossa querida vírgula. A vírgula, gente, é uma pontuação usada para dar ênfase em uma frase, para gerar expressões em uma frase, enfatizar uma frase e, inclusive, impedir ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade, gente, é o duplo sentido. Duplo sentido. Então, eu coloco a vírgula para evitar o duplo sentido. O que é o duplo sentido, a ambiguidade? A menina pegou o ônibus correndo. Pensa nessa oração. A menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? A menina ou o ônibus? Deu para sacar? Tudo bem? Então, quando eu coloco uma vírgula nessa frase, nesta oração, eu consigo retirar a ambiguidade. Então, a vírgula serve para isso. A vírgula não... já tô falando aqui na tua cara, deixei em destaque, hein? Vírgula não é respiração. A vírgula, ela é uma exigência sintática. Ela é uma exigência sintática. Eu tenho que colocar para evidenciar o real sentido daquela oração. Tudo bem? Para colocar ali, para colocar os termos da oração, cada um na sua ordem correta. E nem sempre a vírgula vai coincidir com a pausa. Então não tem nada a ver com respiração. Tira isso da sua cabeça! Vírgula não tem nada a ver com respiração. Eu gritei aqui, eu não sei porque eu gritei, mas eu tô revoltada, Rod. Eu tô cansada de ouvir isso. Que vírgula é respiração? Eu não aguento mais ouvir. Eu tô ouvindo isso minha vida toda hoje. Vamos lá. Vamos lá. Senta o dedo no like aí, gente. Senta o dedo e compartilha a live com seus amigos. Compartilha aí nos grupos para ajudar e para que nós façamos cada vez mais conteúdos gratuitamente para vocês. Vírgula. Vírgula. Primeira coisa, uso obrigatório dela. Qual que é o primeiro conteúdo pedido nas provas? Qual que é o conteúdo sobre vírgula que cai bastante na prova? Quando nós usamos a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Quando nós usamos a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Como assim, professora? Olha só, olha só. Doei a ele um relógio, uma camisa, uma calça, uma gravata e um terno. Tudo bem? Doei a ele um relógio, uma camisa, uma calça, uma gravata e um terno. Quem doa, doa algo. Opa, tá falhando aqui. Quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Tudo bem? Quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Quem doa, doa algo a alguém. Doei o quê? Doei o quê? O que é esse algo? Um relógio, uma camisa. Aqui tá dando falha aqui, eu acho que tá suja minha caneta. Uma calça, 3. Uma calça, uma gravata e um terno. Dou algo para quem? A ele. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Direto e indireto, porque ele tem um complemento que inicia com preposição, que é o indireto, e o sem preposição, que é o direto. Então, eu tenho aqui verbo transitivo, direto e indireto. Quem que é o objeto indireto? A ele. E quem que é o objeto direto? Um relógio, uma camisa, uma calça, uma gravata e um terno. E aí, tudo isso daqui é o meu objeto direto, né? Eu tenho vários objetos diretos aqui. Como que eu estou separando esses termos de mesma função sintática? Por meio de uma vírgula. Então, todos eles exercem função de objeto direto.
Isso que eu estou falando para vocês é que é um termo que exerce a mesma função sintática que outro termo. Um relógio é objeto direto, uma camisa é objeto direto, uma calça é objeto direto. Claro, tô falando dentro desse contexto, tudo bem? Como que eu estou separando um objeto direto do outro? Termos de mesma função sintática, por meio da vírgula. Tudo bem? Isso é um conteúdo muito pedido em prova. E aí, claro, como nós sabemos, sempre eu vou enumerando, vou colocando a vírgula ali, e o último termo eu coloco E, tá bom? Tranquilo, gente? Deu para entender essa parte? Super tranks? Beleza, então. Outro ponto da vírgula que cai bastante em prova é para isolar vocativo. As pessoas acabam não sabendo o que é um vocativo. Tem aula de vocativo no canal, que eu explico exatamente o que é um vocativo para você. Vocativo é quando eu evoco um ser, uma entidade, uma pessoa, tudo bem? É como eu chamo esta pessoa. Então eu falo assim, filho, isso aqui quem tem filho sabe, usa bastante, né? Filho, desça já daí. Filho, desça já daí. Sempre que você tem um vocativo, você tem a vírgula. E independe da posição do vocativo. Por isso que é importante você entender a questão do vocativo. Se você não sabe o que é vocativo, já anote aí para assistir a aula da Pamba sobre vocativo, tá? Se você tá lá na plataforma, é só digitar vocativo dentro da plataforma que vai aparecer um módulo para você. Se você tá no YouTube, é só digitar vocativo também. Então, ó, filho, vírgula, desça já daí. Ou eu poderia falar assim, ó, desça já daí, filho. Ou eu poderia, inclusive, colocar o vocativo no meio da oração, no meio da frase. Tipo assim, desça, aí seria um D maiúsculo, né? Desça, filho, já daí. Ou desça já, filho, daí. Não interessa. Não interessa como você está colocando. O vocativo, ele sempre será isolado por vírgulas, perdão. Então, você sempre preste atenção, o vocativo sempre está perto, próximo de uma vírgula, ou antes ou depois ou entre as vírgulas. É a maneira que você evoca, que você chama, e isso costuma cair em prova. Bastante, inclusive. Outra forma que costuma cair, isolar aposto explicativo. Professor, eu não sei nem o que é aposto, como que eu sei o que é aposto explicativo? Você vai digitar aí e você vai assistir a minha aula sobre aposto. Aposto é uma informação a mais que eu dou a respeito do meu sujeito, pega essa dica. Mas se eu retirar essa informação, a oração continua com sentido, eu continuo com o sujeito, eu continuo com o predicado. Olha só como é fácil identificar o aposto, ó. Alexandre, rei da Macedônia, venceu a guerra. Se eu falasse assim para você, ó, presta atenção aqui. Alexandre venceu a guerra. Alexandre venceu a guerra. Quem venceu a guerra? Alexandre. Então, nós temos aqui o nosso sujeito, venceu a guerra, é o nosso predicado. O que está entre vírgulas aqui? É um aposto explicativo. Por que aposto explicativo? Porque ele explica algo a respeito do meu sujeito. E o aposto explicativo, ele também fica sempre junto da vírgula. O aposto explicativo não necessariamente fica sempre no meio. Ele pode estar no final, ele pode estar no começo, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é importante que você saiba disso. Então, eu tenho aqui o aposto explicativo, neste caso, entre vírgulas. Poderia estar no final, poderia estar no começo, sempre acompanhado de vírgula. Deu para entender? Tudo bem, gente? Tranquilo? Fácil? Até aqui tudo certo? Coloque aí nos comentários para mim. Separar local e data, essa daqui todo mundo sabe. Essa daqui todo mundo sabe. Por que que eu coloquei? Porque isso daqui, quem tem prova de concurso ou prova de vestibular, que eles pedem, por exemplo, o gênero carta, você precisa colocar o cabeçalho. E o cabeçalho tem que vir dessa forma. São Paulo, vírgula, data e ano. Isso aqui todo mundo lembra, né? Quando você fala assim, não, eu vou estudar. Amanhã é segunda, amanhã é dia de eu vou começar a estudar amanhã que eu vou copiar até o cabeçalho, até o meu nome no caderno eu vou colocar. Então, você tem que copiar o cabeçalho, mas tem que colocar do jeito certinho. Tem vírgula aqui. Tudo bem? Marcar aí, ó, prestem atenção nisso daqui, concurso público despenca e vestibulares que gostam de uma gramática também colocam bastante isso daqui. Tá? Por exemplo, Unicamp, FUVEST, vira e mexe com uma questãozinha disso daqui, tá? Então, marcar a elipse zeugma de um verbo. Aí você já olha para mim, a lágrima escorreu aqui na hora. Professora, eu não sei o que é elipse.
Não faço ideia do que seja zeugma. Inclusive, achei que você estava me ofendendo no momento que falou essas palavras. Não estava te ofendendo, querido pupilo. Eu te amo, como é que eu vou te ofender? Eu tomei banho para vir dar essa aula, como é que eu vou te ofender? Eu não sou ofensivo. Olha só, nós usamos a vírgula para marcar a elipse, o zeugma, que é um tipo de elipse, em uma oração. O que é elipse? Elipse tem na matemática também, né, Rod? Mas não estamos falando de matemática. Estamos falando de língua portuguesa. E na língua portuguesa, elipse é o seguinte: é a omissão de um termo facilmente subentendido. Eu vou dar o meu exemplo clássico, tá? Eu viro para vocês e falo assim, ó. Quanta maldade na Terra. Eu pergunto pra você, eu gritei pra te assustar, pra você dar um pulo dessa cadeira, pra você ficar com ódio e sentar o dedo no like. Eu pergunto pra você que já se inscreveu nesse canal, já sentou o dedo no botão vermelho de inscrever-se. Você entendeu essa oração? Quanta maldade na Terra. Ah, professora, eu entendi, é uma oração simples. Pergunto pra você, o que eu omiti aqui nessa oração, mas mesmo assim você entendeu? Quanta maldade na Terra. O que eu quis dizer? Quanta maldade há na Terra. Existe na Terra. Eu omiti o verbo ali para você. E você olha para mim e fala, é verdade, professora, nem havia percebido. Pois é, porque isso é uma elipse. É a omissão de um termo facilmente subentendido. E então, professora, o que é esse zeugma, né? Muita gente acaba chamando tudo de elipse, mas não é elipse, o nome correto é zeugma. O zeugma é um tipo de elipse. O zeugma é também a omissão de um termo facilmente subentendido. Então, qual que é a diferença? Porque se eu tô dando outro nome, não é a mesma coisa, certo, gente? A diferença é o seguinte, zeugma é a omissão de um termo facilmente subentendido, mas que foi dito anteriormente. Então, eu coloco uma vírgula no lugar para indicar que eu fiz a omissão do verbo ali. Vocês estão sacando? A minha explicação está clara. Vou mostrar no exemplo para vocês, ó. Vou ao cinema, minha irmã também. Vou ao cinema, vírgula. Beleza, estou separando ali a oração. Minha irmã, vírgula, também. Por que eu coloquei essa vírgula aqui antes do também? Porque minha irmã vai também. Então, eu estou omitindo um verbo que eu falei lá no comecinho. Isso é o zeugma. É a omissão de um termo facilmente subentendido. Só que essa omissão acontece porque eu já falei o verbo lá na frente. Então, é obrigatório que você coloque uma vírgula para indicar que aqui tem um verbo subentendido. E isso daqui, meu amigo, meu querido mozão, minha querida mozoa, isso daqui cai muito em prova. Então você, pode printar. Eu não sou mais bandida. Você sabe que eu não sou mais bandida, né, Rod? Você sabe que agora eu não sou mais bandida, eu sou mandraca. Eu sou mandraca. Além de modelo, cantora, apresentadora e professora, eu sou mandraca. Você não sabia, né? Mandraca. Pode printar. Me marca onde? Me marca no Instagram. Pode me marcar lá. Sou mandraca. Só faltou meu aclão de mandraca, mas isso aí a gente providencia para a próxima. Olha só, deu para todo mundo conseguiu entender qual que é a diferença entre elipse e zeugma e entender o porquê dessa vírgula aqui? Sim, tranquilo? Vocês entenderam até agora? Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Fácil até demais? Então, beleza. Aqui, isolar expressões exemplificativas ou retificativas. Sabe quando você lê um texto? Li lá um texto, tudo bem? E de repente tem essa expressão aqui, ó. Por exemplo, é um aposto ali no meio. Tudo bem? Eu tenho uma expressão exemplificativa, retificativa, que retoma algo, tudo bem? Então eu falo assim, eu, por exemplo, gosto de viajar. Então aqui, gente, entra na mesma questão do aposto, só que a prova pode colocar, no caso, eles podem colocar no enunciado, ao invés de escrever aposto, eles podem colocar para que você faça a classificação, a localização das expressões exemplificativas ou retificativas. Então é dessa forma aqui que você identifica. Por exemplo,
ou melhor. Então, essas expressões também são acompanhadas de vírgula. Já fica de dica também para sua redação. Já fica de dica também para sua redação. Fácil ou difícil? Não é difícil, mas são os conteúdos mais pedidos em se tratando de vírgula. Deu para entender, pessoal? Não é difícil não, né? Não é difícil. Vamos lá. Bora lá. Antes de eu tirar as suas dúvidas, de você deixar o seu comentário aí para mim, vamos resolver esse exercício. Vou dar um tempinho. Você pode ali, eu não sei, né? Não sei quando você está assistindo, você pode pausar esse vídeo, né? Se você está em live comigo, não tem problema também, você siga aqui comigo. Eu vou dar um tempinho para você resolver esse exercício. Coloca o exercício na tela para você conseguir ler. Eu vou dar um tempinho aqui e vou ler nos comentários de vocês. Exercício na tela para você. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. A frase é a seguinte, gente. Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Aí ele diz o seguinte, qual que é a alternativa que justifica o emprego da vírgula neste período que foi colocado aí? E aí nós temos as alternativas. Letra A, separar o aposto. Letra B, separar vocativo. Letra C, separar orações coordenadas assindéticas. Letra D, separar oração subordinada adverbial da oração principal. Ou letra E, separar palavras com a mesma função sintática. Bora lá! Vem aqui comigo, venha pra cá comigo, venha me abraçar, vem aqui comigo. Olha só. Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. É sempre engraçado porque os exercícios eles colocam orações gigantes. Parece que não sou, professor, infelizmente não tenho capacidade para resolver esse tipo de exercício. Quando na verdade é muito simples, é muito fácil. Você acabou de ver a resposta. Olha só, guri que finta banco. Gente, o que é finta? Né? O que é finta? Engana, tá? É sinônimo de enganar. Então, finta é sinônimo de enganação, de enganar. Então, tá falando assim, guri, todo mundo sabe, lá na região sul, o pessoal chama de guri menino, menina, homem, né? Menina não, perdão. Menino, homem, né? É rapaz. Guri, então, menino que engana. Banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Tá falando de uma pessoa que tem mania de dar golpe, que tem mania de enganar. Tudo bem? Quem engana? É isso mesmo que vocês estão pensando. Tem que fazer a pergunta pro verbo. Quem engana, engana algo. Tudo bem? Quem engana, engana algo. Engana quem? Banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Então nós temos aqui termos com a mesma função sintática, que estão completando o sentido de finta, o nosso objeto direto. Então, nós temos aqui objeto direto, 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 que está complementando ali o sentido do verbo enganar. Então, é para separar aposto? Não é para separar aposto. É para separar vocativo? Não estou evocando ninguém, não estou chamando ninguém, tudo bem? Então, não é. Separar orações coordenadas assindéticas? Olha só, muita gente pode se confundir aqui na C, e eu vi que um monte de gente mandou a C. Mas eu vou te explicar por quê. Quando nós falamos de orações coordenadas assindéticas, o que significa assindética? Assindética é sem conjunção. É sem conjunção. Tudo bem? Sem conjunção. E aí você fala assim, então professor, ó, não tem conjunção, só que cada um desses termos aqui não são orações, porque para ser oração precisa ter um verbo. Então, na verdade, cada um desses termos aqui não representam orações, eles representam um complemento do verbo fintar. Deu para sacar, gente? Então, são objetos desse verbo, porque não tem preposição, Então, objetos diretos. Por isso que não são orações coordenadas assindéticas, porque não são orações, não são diversas orações. Deu para entender? Quem marcou a C? Gente, o importante não é se errou, acertou. O importante é entender o porquê, tá bom? Separar oração subordinada adverbial da oração principal. Não, porque eu não tenho a outra oração, é um negócio só aqui. É um negócio só aqui pra gente. Guri não é uma oração, a gente tem uma coisa só aqui. Tudo bem? Então, qual que é a nossa alternativa? A alternativa E de eba, professora! Eita, professora, que eu entendi!
Percebam, talvez muita gente que não pegou no começo da live ou que não sabia dessa regra, aprendeu agora. E entendeu essa divisão de termos de mesma função sintática. Esse é o termo técnico, né? Quando a gente coloca a vírgula entre esses termos, você está separando termos de mesma função sintática. Fui à feira e comprei pera, vírgula, uva, vírgula, maçã, vírgula, banana, vírgula, melancia e por aí vai. Você está separando termos de mesma função sintática. Observe, não tem nada a ver com respiração, tem a ver com regra gramatical, tem a ver com uma necessidade sintática da oração. Faz sentido agora a gente falar que vírgula não tem nada a ver com respiração? Tem a ver com necessidade gramatical? Gente, é muito fácil, vocês ficam aí chorando de besteira, vocês. Eu não quero você mais, vou falar, não quero você chorando mais com esse assunto bobo, hein? Aqui acabou esse negócio de chorar por causa de vírgula. E todas essas regras que eu ensinei pra você, você não vai aplicar só pra prova objetiva, você vai aplicar também para a sua redação, para o seu dia a dia, para escrever corretamente. Combinado? Fechou? Então tá bom.